Olá, muito obrigado por nos ouvir. Este é mais um áudio de meditação da Igreja Batista da Nova Aliança, um lugar onde Cristo é tudo em todos. Esperamos que você seja tremendamente abençoado por essa palavra. Ouça agora a palavra do Bispo Kennedy Braga para a edificação da sua vida. Deus seja louvado. O texto bíblico para a ministração desta noite não é como pretexto, ele se encontra em Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14. Eu decidi ministrar essa palavra porque eu tenho viajado e andado por muitos lugares, não só no Brasil, mas também fora. E eu tenho observado um plano estratégico de Satanás para impedir, não é, a ação do Espírito de Deus na vida do ser humano sobre a terra. Antes o diabo trabalhava assim, ele ainda trabalha com certos elementos depressivos, né, fazendo com que a pessoa viva sem desejo de viver. Ela vive angustiada, amargurada, oprimida. Essa pessoa vive cabisbaixa, vive amedrontada, ela vive... Sabe, eu tenho observado que o inimigo tratou durante muitos anos isso, a fim de fazer com que as pessoas pudessem entender que elas não tinham nenhum valor e por isso viviam assim cabisbaixo, até mesmo no nível de esforço próprio mínimo possível. Então eram escravizadas pela ideologia trabalhista, social, comunista, ideologicamente, politicamente, seja ela qual for, não é? Mas viviam oprimidas pelo empregador, pelo patrão, viviam oprimidas pelo baixo salário, viviam oprimidas pela baixa educação, viviam oprimidas pela má qualidade de vida nos alimentos, na vestimenta, na moradia. Olha, cresceu-se isso dentro da sociedade e evidentemente que nós fomos formando um nível de pessoas intelectualmente, espiritualmente, moralmente, ajuizadamente, totalmente detonadas. E a maioria viveu muito tempo assim, né? Se tem um ovo para comer, tá bom. Se não tem também, tá bom, né? Se tem a boia, como era dito no passado, tá bom. E a boia era farinha, chibé, né, que é o sal, a água e a farinha de mandioca, estava bom. E graças a Deus que o Evangelho começou a entrar numa dimensão muito maior dentro da sociedade, e o Evangelho começou a ser pregado de uma maneira assim, terrivelmente avassaladora para combater as trevas que diziam isso à sociedade. E o mundo começou a experimentar certas mudanças, houveram grandes avivamentos no mundo, como o que está acontecendo no Brasil hoje, e a sociedade começou, no cristianismo, graças a Deus, a evoluir, a ver que eles são muito mais poderosos do que o inimigo, do que as trevas diziam ser. E eles começaram a se organizar em grandes grupos e, de uma certa forma, o espírito mesmo de religiosidade em Deus, por Cristo Jesus, começou a trazer um despertar para uma vida abundante. E hoje, graças a Deus, inclusive no Brasil, nós temos homens e mulheres que acreditam sim, que podem ser prósperos cada vez mais em todas as áreas da vida da qual nós citamos aqui. Quem acredita aqui, por exemplo, que é próspero? Quem acredita aqui, por exemplo, que vai crescer na abundância do poder, da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida? Amém. Eu creio. E eu espero que você creia com toda essa força. Mas eu comecei a observar, a ver o outro lado aumentando cada vez mais também. Eu vi uma igreja
pregando um evangelho que se preocupava muito com a classe miserável, que era oprimida pelo poder das trevas e que levava ela a pensar e a viver, a existir pensando que não podia alcançar quase nada e talvez fosse necessário para ter alguma coisa da misericórdia, da abundância de Deus, inclusive fazer voto de pobreza. Mas, em compensação, por um outro lado, e foi por isso que a mensagem veio, baixando a bola para aumentar o teu valor, né? Porque eu comecei a ver homens crescendo, mulheres crescendo, a sociedade crescendo, declarando que são tão poderosos que não precisam mais de temer a Deus, porque conseguem todas as coisas, porque podem todas as coisas. Eles começaram a crescer de tal maneira pelo uso da ciência, da tecnologia, pelo avanço do conhecimento liberado mesmo por Deus para que houvesse o progresso e a prosperidade, que chegaram a um ponto, a um denominador comum, que começaram a se achar independentes totalmente do Senhor. E começaram a crescer a bola, e começaram a se tornar os bambambãs da vida, e que Deus e nada é a mesma coisa. Chegam à petulância, ao foco de dizer, de fato, se não dizem, proferindo essas palavras, eu não preciso de Deus. E aí nós temos na história, não quero relatar, Beatles, Titanic, e não sei o que a gente vê por aí, que desafiaram Deus. Não, eu quero falar com você hoje à noite. Qual o teu nível de grandeza? Até que ponto tu tens chegado na vida, que você olha para os céus e diz, Senhor, eu não preciso de Ti, eu sou eu e o boi no lambe. Não sei quantos já viram essa expressão, né? Eu não preciso de absolutamente nada que venha dos céus, eu não preciso absolutamente nada que venha de pastor, de igreja, de crente, do evangelho, da Bíblia. Eu sou eu e vou caminhar a si mesmo, e se Tu existes, sai da frente, porque eu estou chegando. E aí veio o texto de Lucas, capítulo 18, para mostrar para você que existe sim esse tipo de homem sobre a terra, de mulher, não é? Sobre a terra. Lucas, capítulo 18, verso de 9 a 14. Eu quero usar esse texto e quero que você se enquadre dentro de uma possibilidade para que você saia daqui com a bola baixa, no bom sentido da palavra, e abra o seu coração, sua mente, seu entendimento, sua alma, seu espírito, de fato, para saber que eu e você somos totalmente dependentes do amor e da misericórdia de Deus. Que nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, mas quando o sabemos que temos, porque Deus concede-nos todo dia o dom da vida, e por Ele nós sobrevivemos, por Ele nós subsistimos, por Ele somos capazes de alcançar alguma coisa, não só pelo mundo terreno, para o mundo terreno, no mundo terreno, mas por toda a eternidade. Lucas 18, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Está bem claro aí? Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse era o cara que estava com a bola cheia. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Verso 14, Jesus falando: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele
porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Sabe, eu considero esse um dos textos mais preciosos da palavra de Deus para tratar o coração do homem que se autoexalta, que é o Senhor de todas as verdades, de todas as coisas. Eu queria mensurar aqui para você hoje 3 coisas que eu encontro dentro desse texto na palavra de Deus, corroborado com alguns outros que eu vou ler ao longo dessa mensagem, para que você possa se apresentar hoje diante de Deus como o segundo elemento dessa história, dessa parábola que nós acabamos de ler aqui dentro das Sagradas Escrituras. E a primeira pergunta que eu queria que você pudesse responder é esta: por que que eu acho que Deus tem uma palavra para a minha vida? Faz essa pergunta aí. Por que que você acha que Deus tem uma palavra para você? Faz aí, eu quero que você faça. Por que que você acha que Deus tem uma palavra para você? Quem é você para a grandeza do Altíssimo se dirigir à tua vida? Qual é a razão? Você já se perguntou sobre isso? Qual é a causa do porquê lá dos céus um ser tão supremo, maravilhoso, criador de todas as coisas, olharia para você e falaria contigo? Qual é a razão que você dá a Ele hoje, que você pode dele ter os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, o teu clamor? Eu fiquei perguntando isso para mim mesmo. Realmente, por que Deus se aventuraria em vir lá dos céus? Será que eu estou nessa condição, eu estou nessa situação de eu poder ter a sua mão vindo em minha direção para me ajudar, para me socorrer, para me sustentar? Fiquei pensando, será que eu não me acho o bam, o rei da cocada preta, né? Será que eu não estou muito prepotente? Parece que Deus é que precisa de mim. Só vou na igreja porque eu tenho que ir, eu nem preciso ir na igreja, nem preciso ler a Bíblia, eu nem preciso orar, eu sou o cara, né? Primeira coisa, nós só temos valor dentro do texto expresso quando reconhecemos nosso verdadeiro estado e aceitamos o resgate de nossas vidas pela misericórdia divina. Deixa eu dizer para você isso de uma maneira mais clara. Você só terá o verdadeiro valor quando você se humilhar de tal maneira, né, que você olha para dentro de você e reconhece a sua condição finita e o seu estado miserável. Mas, bispo, eu não sou miserável. Eu estou falando no termo da essência da vida que daqui a uns dias vai se extinguir. Ou seja, você vai ter que enfrentar e experimentar a morte. Então, a primeira coisa que vai fazer com que você tenha valor é o reconhecimento verdadeiro do teu estado. E quando você faz isso, você aceita o resgate de sua vida pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. É a primeira coisa. E eu vou ler um texto que é dito pelo apóstolo Paulo ao povo romano, que revela tudo, a essência dos grandes discípulos de Jesus. Diz assim no livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 24. E eu queria que você que me ouve, você possa fazer a reflexão para saber se você, de fato, diante de Deus todos os dias, você reconhece o seu estado e a sua carência da misericórdia de Deus, vindo todos os dias em teu resgate para te dar uma vida abundante.
miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o apóstolo Paulo falando. Ele reconhece a sua finitude como ser humano, reconhece que ele agora está vivo, mas daqui a alguns segundos, alguns momentos, ele virará pó. E ele é absolutamente nada sem a grandeza e a misericórdia de Deus resgatando a sua vida. Então, o primeiro ponto que eu considero alguém que baixa a bola para encontrar de Deus a sua bondade e a sua misericórdia está em você mesmo. É gostoso, né, a gente ouvir isso, né? Está em você mesmo. Nesse texto que nós lemos, aparece a figura de um fariseu dizendo que era o bambambam, não é? Mas aparece o publicano dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, nem sou digno de estar olhando para o Senhor. Tem misericórdia de mim. Vocês lembram do ladrão na cruz? Não é? Lá na cruz do Calvário, um se acha o Todo-Poderoso e o outro diz para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim, que eu sou um mero pecador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor olha para ele e diz: eu vou te recompensar pela tua vida, não no que tu fizeste, mas pela miséria que tu reconhece que existe em ti, sendo ladrão, pecador. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A segunda coisa, eu serei breve. Nós só temos valor quando aprendemos a nos humilhar, reconhecendo a sua grandeza e a nossa pequenez, porque Ele nos amou primeiro. Isso está em 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e 1 João 4, 19. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. O homem chega na presença de Deus e abre os olhos e faz o estardalhaço. O outro, ele nem sequer, de longe, ele tem coragem de levantar sequer os olhos. O homem hoje não quer mais ir aos pés da cruz. O homem hoje, ele se elevou numa grandeza tal que ele não quer mais dobrar os seus joelhos para estar na presença de Deus. Ele é grande, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Eu lembro do ex-vice-presidente da República, que ao ser acometido por um câncer, muitas pessoas perguntaram dele se ele não tinha medo da morte. Lembram de José de Alencar? E ele foi na televisão uma vez e disse: eu confio tanto em Deus, tanto no poder de Deus e na minha pequenez, que eu não acredito num Deus que pode me mandar um câncer para que eu morra, porque Ele pode me matar do jeito que Ele quiser. Aquilo para mim foi muito lindo. E ele ainda conseguiu, na guerra, na luta, tomar a força mais 3 anos para a sua vida. O câncer já tinha consumido ele todo. Mas ele continuou perseverando, orando, lutando pela vida, por cada minuto, por cada dia que Deus concedia sobre ele na terra, dando testemunho, dizendo e falando da grandeza de Deus. Indo aos pés do Senhor todos os dias, clamando para, enquanto Deus o quisesse vivo, não o deixasse o diabo levar. Morreu. Mas morreu porque Deus assim o quis. Mas em nenhum só dia ele se reconheceu maior ou igual a Deus. Se humilhou até o último dia da sua existência sobre a terra, declarando que Deus era Senhor da sua existência. Você só vai poder alcançar êxito na sua vida e ser exaltado por Deus quando de fato você irá aprender a se humilhar, não perante o homem, um pregador, um espírito de religiosidade, mas você só vai poder ser exaltado por Deus quando a Ele você se humilhar, reconhecendo o teu estado, o teu tamanho. Não são, lembrem-se disso, o primeiro ponto é o teu estado. Posso ouvir um amém? Não sei quem está acompanhando direitinho.
Amém? Não estou falando, no primeiro ponto, eu estou falando de você, dos seus problemas, dos seus pecados, das suas neuras. No segundo ponto, eu estou falando do reconhecimento da grandeza de Deus e da sua pequenez. Nesse texto fala tudo isso. O homem grande se acha grande ao ponto de poder dizer que Deus tem que dar alguma coisa para ele, porque ele faz tudo da maneira dele, do jeito que ele quer, e Deus tem por obrigação de atender nas suas preces. O segundo se humilha e nem sequer tem coragem de olhar para o altar, porque ele se vê tão pequeno e reconhece a grandeza de Deus e diz: Senhor, tem compaixão da minha vida, né? E o Senhor diz que é esse que é de fato exaltado. E em João capítulo 4, verso 19, 1 João 4, 19, diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Reconhece a tua pequenez e lembra-se que foi Deus que te amou primeiro, não foi você que amou a Ele, não. Ele te amou, mesmo você sendo falho, você sendo um pecador. Lembra que nós cantamos aqui? Deus te ama e vai continuar te amando todos os dias da tua vida. Eu sei que você tem suas ideias religiosas, até mesmo filosóficas dentro da sua cabeça, mas reconhece o poder da supremacia de Deus e do amor que Ele tem por sua vida, que entregou o seu Filho único para morrer por você e te entregar o maior e mais precioso dom que você pode ter na sua existência sobre a terra, que é a sua salvação. O terceiro e último ponto da minha ministração nesta hora é esse: nós só temos valor quando aprendemos a clamar por sua misericórdia e graça, porque Ele morreu e ressuscitou dos mortos, fazendo verdadeiro valor à sua vida. Ele traz verdadeiro valor a você, Ele traz o verdadeiro preço que representa a tua alma nos céus. Eu queria ler Lucas, esse mesmo capítulo, de novo, a parte do verso 13 e a parte do verso 14. Eu quero encerrar essa palavra para você. Nós só temos valor como quando nós aprendemos a reconhecer realmente o nosso estado. Nós só temos valor quando nós aprendemos a nos humilhar. E nós só temos valor quando aprendemos a aclamar pela sua graça e pela sua misericórdia, todos os dias das nossas vidas. Amém? Se há alguém a quem você pode clamar, reconhecendo a sua pequenez e a grandeza dele sobre a sua vida, este é o Senhor. Você pode proclamar sobre a ciência, você pode proclamar sobre os amigos, você pode proclamar sobre o mundo os seus favores, mas só Deus pode atender a verdadeira necessidade da tua alma. Há um buraco aí no meio do peito do homem, que o homem tenta preencher com todas as coisas. Quanto mais ele enche, mais o buraco aumenta. E a tristeza não diminui, a infelicidade não diminui. Ele tenta com as riquezas dele, ele tenta com os valores próprios adquiridos pela sociedade, ele tenta com a filosofia, com a ciência, mas ele só pode receber dos céus quando ele clama pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Digo-vos que, verso 13 do capítulo 18 de Lucas: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sabe, o teor dessa mensagem diz assim:
Nós estamos tão ligados e envolvidos com este mundo que crescemos demais e achamos do porquê fazemos parte de algo chamado igreja e ministério sobre a terra. Temos de Deus a obrigação de atender nossas necessidades. E dentro do texto nós somos ensinados a nos humilharmos, mas a clamarmos pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se você quiser ter algo da parte dos céus, comece a clamar ao Rei dos Reis, reconhecendo verdadeiramente quem tu és, para que a misericórdia dele venha sobre você e ele alcance graça aos teus olhos e você seja por ele alardeado, aclamado e abençoado todos os dias da sua vida. Ao final do dia você vai voltar para a sua casa, depois de ter feito esta oração no começo da madrugada, clamando as misericórdias de Deus e reconhecendo que Ele é Senhor da sua vida, você vai voltar para a sua casa satisfeito. Diga satisfeito. Bola baixa, mas fazendo altos gols, né? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Alcançando poderosos alvos na sua vida, que são os mais preciosos da parte do Senhor. Que é a tua bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre os teus. Amém? Baixa a bola, para que você alcance o favor de Deus. E saiba que há uma razão, Deus te ama. Deus te ama. E se você acreditar nesse amor, você vai se humilhar e a misericórdia dele virá sobre você, porque ele te amou primeiro. Amém? Faça isso, faça uma reflexão a respeito dessa palavra hoje, a fim de que a graça e a misericórdia de Deus durante essa semana te faça crescer cada vez mais e tua oração chegue ao trono de graça. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje precisa dizer, meu Deus, eu cresci muito mesmo. Eu estava me achando o cara. Parei de me humilhar faz muito tempo. Eu tenho achado que eu tenho resposta para todas as áreas da minha vida, inclusive para essa área espiritual. Eu tenho achado que eu tenho resposta para todas as perguntas, e eu tenho buscado estas respostas e tenho gasto tudo que eu tenho mesmo, todas as minhas forças, toda a minha esperança. Mas hoje essa mensagem me levou em alguns segundos a refletir dentro daquilo que o bispo está falando, a respeito desse meu estado hoje. E a minha pergunta que eu faço a mim mesmo é, será que eu não me fiz crescer demais perante a minha pessoa, que acabei me afastando das tuas misericórdias? Será que de fato eu cresci e me tornei um tolo, uma tola, achando que eu podia todas as coisas e tenho tentado por mim mesmo todos os valores para que eu possa ter paz e esperança na minha vida? Sabe, meu Deus, eu não consigo nem orar, porque eu me achei tão grande que mesmo que eu queira voltar hoje, eu não estou tendo condição, porque eu preciso da tua misericórdia e não sei mais se eu tenho esse direito. Se você se humilhar hoje, se você clamar pela misericórdia de Deus, a mão do Senhor vai te alcançar, e a sua benevolência vem sobre você, e você vai começar a receber de Deus outros valores, que são valores eternos, e esses terrenos serão consumidos, esses terrenos serão eliminados da tua vida, e você vai reconhecendo cada dia mais que o Senhor é Rei Supremo, o Senhor é Rei Supremo sobre a sua existência, sobre a face da terra. E a partir desse momento, então, você vai viver uma vida de dependência, não do homem, não da igreja, mas vai viver uma vida de dependência do teu Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. E é um desafio muito grande ser tocado pelo Espírito de Deus. Até para ser tocado pelo Espírito de Deus é um desafio que requer
reconhecimento do seu estado, que requer a valorização do poder de Deus e que requer clamor pela misericórdia dele sobre a sua vida. Então eu vou desafiar você hoje à noite. Você que se encontra nessa condição hoje, insiste em dizer que Deus não representa nada para a tua vida. Eu quero te chamar hoje a uma reflexão. Tem valido a pena viver dizendo que Deus pouco importa, que o seu poder e o seu reino não tem valor sobre a sua vida? Será que hoje você é capaz de reconhecer que você viveu uma vida errada nos seus conceitos e que você carece sim da misericórdia de Deus? Você que é crente também, que já tem uma experiência com o Senhor, será que você não cresceu demais no mundo religioso e deixou de se humilhar perante o Senhor? É uma oportunidade de você encontrar resposta em si mesmo. Por que que hoje Deus olharia para a tua vida e teria uma bênção para te entregar? Será que é porque você é merecedor ou porque Ele é misericordioso? Será que é porque você reconhece a grandeza dEle ou porque você acha que já faz tudo e tem direito de receber a mão terna do Pai? Vamos cantar? Ao começarmos a cantar, eu te desafio. É um desafio santo. Vem se humilhar perante o Senhor. Vem se acertar com teu Deus. Não é comigo, não estou te chamando para você se acertar com o bispo Kennedy e dizer: Senhor, eu reconheço que eu vivi com a bola muito cheia, dizendo que eu não preciso de Ti. Hoje eu cheguei a um tempo de maturidade espiritual e eu reconheço que eu preciso do Senhor sim. Tem misericórdia da minha vida. Venha o meu auxílio, venha o meu favor, porque eu sinto um profundo vazio dentro da minha alma. Eu careço, preciso da Tua mão sobre mim, porque eu quero voltar para minha casa hoje à noite, cheio do Teu favor, cheio da Tua bondade, do Teu amor. Eu quero sentir que de fato Tu te importas comigo. No nome de Jesus, me perdoa, porque eu sou pecador e eu preciso da Tua mão de misericórdia sobre a minha vida. Se você tiver o desejo, venha até a frente. Aleluia, Jesus. O Senhor está te esperando. Como eu disse, é um desafio, porque quebrar a natureza carnal é muito grande. Eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz: miserável homem que sou. Cara totalmente tratado para ser curado em toda a sua essência. Oh Deus. Senhor, só Tu podes trazer a revelação desta palavra aqui hoje à noite. Tem misericórdia do Teu povo. Nós ainda vamos esperar o dia onde os homens vão poder entender que, por mais humildes e humilhados que somos, ainda precisamos estar muito aquém ou muito além para recebermos as Tuas misericórdias na Tua vida. Mas traz tratamento e cura a esta casa aqui hoje à noite. No nome de Jesus. Amém.